pessoal, espero que estejam todos bem. Tivemos um probleminha técnico, mas agora vamos recomeçar. Semana passada também foi gravada a aula e eu sei que talvez crie algum transtorno a alguns de vocês. E eu aproveito para agradecer então essa parceria de vocês e solicito que, até para melhorar esses bate-papos nossos, que deixem aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Nós temos falado nesses dias sobre alguns temas relacionados a alguns conceitos, que eu julgo ser extremamente importante para o objetivo que nós queremos, que é o diagnóstico diferencial, que é a base. Então, por isso que hoje, isso tudo desemboca nesse tema que nós vamos chamar de evidências e complexidade. Nós temos falado nesse aspecto de hora de mudar o olhar, não em relação só à dor orofacial em geral, mas especialmente em relação à DTM. E como nós já falamos em sessões anteriores, não parece, mas algumas coisas têm mudado. E diz respeito principalmente ao diagnóstico diferencial e à forma de abordar o paciente. A partir dele, nós vamos utilizar essa bateria de tratamentos que nós já temos disponíveis. Então é importante que essa base seja preparada por nós. E nesse período, nós discutimos o aspecto da dor aguda, que ela tem um valor biológico, ela é um sintoma, normalmente relacionado ao processo inflamatório, ou seja, cessa com a ausência dele e com a cicatrização dos tecidos. Por outro lado, nós discutimos também a dor crônica, que é o objetivo principal dos especialistas em dor. Ela traz consigo, como consequência, uma série de fatores, de problemas, que torna muito mais difícil o tratamento de qualquer paciente que esteja nessa condição. Porque, por exemplo, alterações do sono, alterações na área de saúde mental, que às vezes se agravam ou pioram, comportamentos estereotipados muitas vezes, procura por profissionais de saúde, uso de medicamentos e assim vai. Então é lógico que esse é o grande desafio, é por isso que o mundo inteiro dá cada vez mais enfoque, mais cuidado para esses pacientes, independente das doenças que eles têm. Nós discutimos também nesse período o tema dor intratável, que não é um diagnóstico fechado, na verdade se dá esse nome, de acordo com o CID-10, àquele doente que não responde bem aos tratamentos, às vezes até tratamentos sintomáticos, mas que está em investigação, não tem um diagnóstico fechado. Isso é importante, nós vamos ver um pouco à frente, por que distingui-lo de outras situações de difícil tratamento também. E nós demos um enfoque especial, às vezes, para um tema que às vezes não é dado muita atenção, que é a dor pós-operatória. Todos aqueles que operam têm bastante contato com a dor aguda. O cirurgião bucomaxilofacial, por exemplo, tem muito contato com isso. Uma simples extração dentária, ou uma endodontia, ou um tratamento periodontal, tudo isso está nessa área da dor aguda pós-operatória. Mas essa, felizmente, depois de 5, 7 dias, no máximo 15 dias, está tudo em ordem. E o paciente volta, mantém as suas atividades. O problema que nós demos enfoque é quando essa dor pós-operatória, que começou aqui, como aguda, se transforma em crônica. E daí ele traz consigo, além dos problemas que eventualmente é iniciado aqui, traz consigo também todo o ônus de ter dor crônica, com aquelas alterações que nós falamos. E quando você olha estudo epidemiológico em geral, como eu falei em um desses nossos bate-papos anteriores, em dor orofacial também, cerca de 5% dos pacientes, um ano depois de um pequeno, às vezes, procedimento cirúrgico, ele acaba desenvolvendo dor crônica. Muitos dos nossos pacientes com dor facial idiopática persistente, antiga dor facial típica, começaram assim, uma simples extração de dente. Quem são esses pacientes? E nós discutimos também, então, agora o fato de que as crônicas, pelas novas classificações, já publicadas algumas, e provavelmente pelas mudanças que teremos no CID-11, que entrará em vigor em 2022,
A classificação em primária são aquelas idiopáticas que não tem bem claro a sua causa, por exemplo, a própria ardência bucal é colocada aqui, ou sugerido pelo menos, ou a dor facial idiopática persistente, a dor facial atípica, odontologia típica também. Agora, a maioria delas se encontra nas secundárias, ou seja, é quando tem uma doença de base que precisa ser identificada para ser tratada junto com a questão da dor. E aqui é que se encaixam claramente as DTMs. É aqui que nós mudamos o olhar das DTMs para identificar quem é que está provocando isso. Por isso que nós discutimos bastante a importância do diagnóstico diferencial. Isso tudo aqui não é simples, é extremamente complexo isso. Mas é por isso é importante conhecer os seus conceitos básicos para aplicá-lo na clínica e diminuir um pouco a incerteza e as dúvidas que às vezes nós temos. E quando você fala em diagnóstico diferencial em tantos problemas diferentes em dor crônica ou aguda mesmo, nós começamos a falar em evidências científicas. E veja que, embora todos nós falamos na área da saúde que é importante você se basear nas evidências científicas, e é realmente, mas agora quando se discute a infecção pelo coronavírus, às vezes se tem discussões na área médica ou na área de saúde em que, mesmo em relação a isso, as evidências científicas, é antagonismo e controvérsia. É só para mostrar, então, que não é tão fácil assim como se imagina, principalmente quando nós temos evidências claras. Então, é importante a gente compreender o que significa ter evidências quando nós estamos perante um paciente que precisa de tratamento. Aqui só uma curiosidade quando se fala de evidências. Na época medieval, isso aqui, na verdade, do século XIX, bem depois. Mas existia o conceito de Paracelso e seus seguidores do que se chamava o semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, você tinha uma dor de dente ou tinha uma ferida por uma flecha, ao invés de tratar a ferida ou tratar o dente, você pegava um outro dente, ou pegava a ponta da flecha e ia tratá-lo. E daí o que você observava é que muitos desses pacientes melhoravam. E você descobriu mais tarde por quê. Qual era a razão? Muito simples, porque os tratamentos da época eram muito agressivos. Então, na ferida ou num dente, você colocava excrementos de animais, urina de animal, no caso do dente de ratos, por exemplo. E assim todo tipo, toda espécie de coisas que aumentavam a infecção, produziam pus, que se imaginava que o pus sarava. Então é lógico, você deixava em paz aquela ferida, ou deixava aquele dente, e dentro você sabe que é um processo inflamatório, mesmo que eu tenha uma pulpite, depois necrosa, fica um tempo sossegado. Então dava a impressão, realmente era melhor do que fazer aqueles procedimentos horrorosos que você fazia. Só para ver que cada tempo tem suas características e tem suas evidências. Em relação, então, à chamada medicina baseada em evidência, ela surgiu, na verdade, em 1990 com o médico Gordon Guyatt. E, na verdade, ele dizia o seguinte, ele sugeria que os médicos da época se atualizassem, porque, em geral, o médico se formava e começava a aplicar o que aprendeu na faculdade, e não estudava mais, não se atualizava mais. Então, eu dizia, o conhecimento está tão rápido, as coisas estão surgindo de uma maneira tão acelerada, que é importante que a gente tenha mecanismo de se atualizar, para ver se o que nós fazemos no cotidiano precisa ser modificado ou não. Tem muita coisa a se aprender. Então, esse é o objetivo básico, é de atualização de cada um de nós. E esse conceito se estendeu a todas as áreas da saúde, sem dúvida nenhuma. E a Fundação Cochrane, que mais estuda evidências científicas na área da saúde, ela se baseia num tripé, que é muito importante cada um de nós que atende pacientes conhecer. Primeiro, você tem que ter experiência clínica e ser perito no assunto que você se propõe a fazer. É dor orofacial? Então eu tenho que estar preparado, tenho que ter formação nisso, não só formação profissional lá na faculdade. Eu tenho que ter agora formação especializada nisso. Esse é o primeiro, exigência. Segundo, daí eu vou escolher qual a melhor evidência disponível. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho.
E daí eu vou discutir isso com o paciente, quais são os riscos, os benefícios de cada uma das disponíveis e o que eu julgo melhor para ele. E vamos ver junto com o paciente, com a família, muitas vezes, se isso é adequado. Então, esse é o tripé. O atendimento de paciente se baseia nisso. Se baseia em você, o perito do assunto, escolher, entender o problema que você faz, escolher aquilo que as melhores evidências dizem, se é melhor para ele, discutir com o paciente. Isso não é rígido, mas isso permite que você discuta e converse com o seu paciente e analise o caso. Muitas vezes ele não é de resposta fácil, dependendo do caso. Mas para isso é importante que a gente entenda agora um outro aspecto das chamadas evidências científicas. Nessa pirâmide, nós vemos aqui a base da pirâmide, em que você tem, por exemplo, estudos animais ou opinião de expert. É aqui que começa. Então, às vezes, você não tem nada fora disso, mas você tem a opinião do expert. Ou tem só estudos em animais. A pergunta é, será que eu posso aplicar, então, em humanos? Será que ele vai se comportar tão bem ou tão semelhante como foi em animais? Essa é uma questão, não sabemos exatamente. Depois você vai para os relatos clínicos, relatos de casos. Opa, então eu já tenho um caso, pelo menos. Às vezes tenho 2, uma série de casos, tenho 10, 30, 50. E às vezes tem estudo de casos controle, de doentes. Outras vezes tem estudos observacionais, em que os pacientes são acompanhados durante um determinado tempo para ver quem adquire uma determinada doença e quais são os fatores envolvidos. Então, esses tipos de estudos, você vê que o que está na base, eles são mais individualizados, são mais para o indivíduo. Eles não são válidos? É claro que eles são válidos. Mas, à medida que nós vamos subindo na pirâmide, os estudos acabam sendo mais generalizados, mais populacionais. Então, isso significa o quê do ponto de vista prático? Se eu tiver um caso que seja comum, eu vou escolher essas evidências que são dentro dessa linha, certamente. Mas se eu tiver um caso que não é tão comum, ou que é raro, é lógico que eu vou ter evidências mais limitadas. Mas essas são as evidências, são as melhores evidências no momento. Pode ser que o meu caso, quando eu publique, se torne uma ótima evidência. Nós tivemos vários exemplos disso, não só no meu serviço, não só com o meu grupo, mas em todas as áreas da medicina em geral, da odontologia em geral, que às vezes serviu para o estudo de doenças importantes, reconhecidas depois. Então, ao mesmo tempo, quando você fala de tratamento, então, você tem os estudos clínicos randomizados. E que eles vão determinar, então, isso é muito comum em medicamentos, em fármacos. Mesmo assim, quando você olha os nossos fármacos, os melhores dos analgésicos, evidências de eficácia clínica de analgésicos, que é na verdade, avaliada em estudos, em modelos chamados modelos de dor dental, que é a remoção do terceiro molar. Para que um fármaco se mostre eficaz, é importante que tire metade da dor e metade dos pacientes. Então, todos têm limitações. Mas é lógico que eu vou escolher aquilo que me parece melhor para o meu paciente. Além disso, você tem artigos sobre, então, tópicos individualizados, né, bem avaliados criticamente, ou então tópicos avaliados também criticamente em geral, ou então tem as revisões sistemáticas e meta-análise. Tudo isso permite que nós analisamos em um determinado momento, então, qual é a melhor evidência para o nosso paciente. Isso não é rígido. Isso depende do paciente que está à tua frente, depende do problema que ele tem e depende das condições que ele está sendo tratado naquele momento. Tem que lembrar disso, para não ter a impressão de que se eu não tiver alguma coisa aqui no topo da pirâmide e só tenho a base da pirâmide, então eu não vou fazer nada. Isso é uma ilusão, isso às vezes é uma ilusão e uma sensação de desamparo que nós damos aos nossos alunos, aos nossos colegas, às pessoas que talvez estejam iniciando no assunto, que não entendem claramente o assunto. É o exemplo, por exemplo, atual do coronavírus. Com falta de evidências que sejam melhores, tem que ser utilizadas as evidências da base, até elas sejam refugadas na sua totalidade, ou aceitas parcialmente. Então, isso é importante entender quando nós vamos atender um paciente. O que significa, então, análise de evidências científicas.
É por isso que quando, então, você discute, como há pouco eu falei, o termo dor intratável, nós falamos dor intratável não é um diagnóstico fechado. Está certo que é um paciente que não está melhorando, mas está em investigação. Mas não confundir esse termo com pacientes que já têm um diagnóstico fechado, por exemplo, neuralgia de trigêmeo. Mas é de difícil esse tratamento. Eu recebo sempre essa pergunta: o que você faz com o paciente de neuralgia de trigêmeo de difícil tratamento? Eu vou explicar o que você faz com esse paciente, mas ele não é mais de dor intratável. Ele tem um diagnóstico fechado, embora seja difícil. É por isso que é importante a gente entender a complexidade em dor orofacial de TM, que aqui especificamente para a odontologia, mas ela serve para todas as profissões médicas. Não vejo muita diferença nisso. No primeiro degrauzinho aqui, você tem o generalista. É o generalista que vai atender pessoas com dor por cário, pulpite, periodontite, problemas de DTM. Muitos dos pacientes são tratados nesse primeiro nível aqui, pós-cirúrgico, pós-implante, pós-extração de um dente, uma endodontia, etc. É aqui. Depois tem um segundo grau que é especialista. Então, as nossas especialidades odontológicas, ou especialidades médicas, ou psicológicas, ou fisioterápicos e assim por diante. É aqui que você tem, então, o especialista tratando problemas que já são desse nível, um pouco mais avançado, que precisa do especialista. E no terceiro degrauzinho aqui, nós vamos encontrar aqui, então, um especialista agora de dor orofacial. Ora, mas alguém pode perguntar, por que o especialista de dor orofacial não está junto dos demais especialistas? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque a maior parte deles já são especialistas em alguma área, ou em orto, ou em cirurgia, como no meu caso, ou em semiologia, ou em pério, ou em prótese, enfim, em uma determinada área. Mas o que eles são diferentes? É conhecimento da dor. É a dor que os torna diferentes. É a base para todos os profissionais, dependendo da profissão, que tratam dor. É conhecer os mecanismos de dor. Ele é comum para todos eles. O que não é comum, então, são as doenças. Então, é evidente que esse especialista em dor orofacial ele tem uma exigência grande. Porque, além de conhecer a dor, que aqui o especialista em geral não reconhece, ele trata muito mais a doença do que o doente. Ele precisa, o especialista em dor, fazer diagnóstico diferencial, como um generalista. Então, essa é a grande responsabilidade dele. Além de fazer um diagnóstico diferencial, às vezes, de uma pulpite que se manifesta de uma forma como dor referida à face, dando trabalho, às vezes simulando, parecendo uma cefaleia gravíssima, gravíssima. Então, não é uma tarefa fácil mesmo. Mas acontece também que você tem um grupo de pacientes que já está diagnosticado ou está em investigação, mas tem dor refratária, persistente e que exige procedimentos complexos de tratamento, como eu falei, neuralgia de trigêmeo de difícil tratamento, e que exigem, às vezes, pacientes de alta tecnologia. Então, precisa de um centro de dor. Esse especialista de dor, bem treinadinho, daí sabe que sozinho não resolve o problema. Não adianta ficar no consultório, tem que, às vezes, para centros especializados, às vezes centros hospitalares, ou equipes de dor, seja facial, seja centros de dor em geral. Então, isso é importante, entender que o nível de complexidade significa qual a dificuldade que você tem de tratar aquele paciente, que já está diagnosticado em geral, mas que alguns deles podem estar ainda em investigação com dor intratável. Esses pacientes, então, precisam de centros especializados. Isso é importante para o clínico que trabalha principalmente no consultório, para saber que alguns pacientes ele precisa encaminhar, precisa ter interconsultas, precisa ter uma comunicação com a equipe altamente treinada. Se ele tiver isso no consultório, ótimo, mas nem sempre tem. Então, isso diferencia o fato de você ter um paciente em que você dá um medicamento e tem um controle dele, e o paciente, às vezes, precisa fazer até procedimentos invasivos, neurocirúrgicos, infiltração, por exemplo, uma TM, etc. Aumenta o nível de complexidade. Tem que entender esse aspecto. Isso é muito relevante. Só assim nós vamos atender os pacientes, como diz o SUS no Brasil. O homem é um ser integral, biopsicossocial. Ele será tratado sob uma visão holística para proteger e recuperar a saúde. Isso é muito importante. É por isso que o tratamento da dor é um tratamento complexo e por isso que eu tenho que entender o conceito, a base dessas coisas. Quando eu discuto isso, eu gosto sempre de discutir uma palavrinha aqui,
que é a palavra desmistificar. A gente ouve isso com muita frequência. Ele sabe, não tenho nada contra isso. Vamos entender o seu significado. Para desmistificar alguma coisa, é preciso conhecer essa coisa. Isso significa que você pode simplificar com o conhecimento, simplificar o entendimento. Mas você simplifica o entendimento, você não simplifica a condição, a doença. Ela continua sendo complexa. Por isso, torna-se muito mais fácil, quando você entende alguma coisa, é mais fácil planejar a conduta, o tratamento. Portanto, desmistificar é simplificar o entendimento, não o problema em si. Isso é muito importante. Sem dúvida, isso é absolutamente necessário. Mas é falso usar essa palavra para tentar simplificar o que é complexo. Isso eu não consigo fazer. Neurologia trigêmea continua sendo complexo. Dor crônica continua sendo complexo. Mas eu posso facilitar o entendimento disso para facilitar a abordagem ao paciente, o diagnóstico e assim por diante. Por isso, precisamos conhecer na base, minimamente, o que fazemos na clínica. Praticar é conhecer. Lembre-se disso, por favor. Por isso que eu insisto tanto nesses dados e nesses aspectos que nós temos discutido. É por isso que o curso que foi proposto tem como objetivo, é isso que o curso tem como objetivo. É aprofundar essas questões para facilitar exatamente a nossa abordagem clínica, de modo que eu consiga não querer mudar a minha forma de tratamento daquilo que já funciona. Isso não, isso só me atualiza, faço reciclagem. Mas é para entender a razão dos meus insucessos, sejam eles parciais ou totais. Se eu, por exemplo, se um paciente deve continuar comigo, ou é mais importante que eu encaminhe alguém que tenha mais experiência naquela área, ou que seja um grupo mais especializado, ou com outro profissional, enfim, não importa qual a razão, aí são inúmeras as razões. Por isso, se estiver eventualmente interessado no curso, então, deixa o contato aqui, contato@orofacial.org.br, que nós estamos verificando isso. Já tem algumas pessoas interessadas. Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: com frequência eu recebo pedidos de discussão de casos clínicos. Tenho muito prazer em fazer isso à medida que tenha tempo. Mas o que eu vejo com frequência é que muitas vezes você precisa recomeçar toda a análise de anamnese, de avaliação do paciente num caso. Isso mostra que nós precisamos ter uma base comum para discutir, principalmente quando o caso é mais complexo. É necessário isso. Para que daí você entenda o caso, transmita o caso, organize o caso a partir da queixa do paciente e daí que ele seja realmente discutido na sua complexidade e não voltar atrás para fazer uma nova anamnese dele. Essas bases são fundamentais para quem trata pacientes com dor crônica e para adquirir experiência, principalmente para os jovens ou para qualquer um de nós, porque sempre teremos um caso que é incomum, que é diferente, ou que é mais difícil de tratar. Bem, vejam aqui que foto maravilhosa. Eu acho essa foto aqui absolutamente impressionante. Vocês veem aqui que ela foi publicada na Nature em outubro de 2017. Bom, o que tem a ver essa foto conosco? Na verdade, o que os autores queriam desse estudo aí? Eles queriam mostrar um fato que intrigava os biólogos por muitos e muitos anos, que era saber como as abelhas, ou uma das razões, né, que as abelhas procuravam as flores. E descobriram, na verdade, que uma das razões era que elas se norteavam pelo espectro da luz, e principalmente da luz azul. Olha que interessante isso. Isso, para mim, eu acho que é impressionante. E dizem que, até hoje, dizem que é um inseto inteligente, né? Mas isso mostra bem a complexidade do que nós chamamos a natureza. Então, imagine a natureza humana. Ela é extremamente complexa. Por isso, não adianta a gente querer simplificar. Nós vamos simplificar o entendimento, o conhecimento, para abordar coisas complexas. A natureza, por mais que tenha sido investigada e explorada, ainda reserva segredos, como nós vemos aqui nessa foto maravilhosa. E segredos que permitiram ou que permitem a manutenção e a sobrevivência da vida, sem dúvida nenhuma.
Veja o processo inflamatório, é algo extremamente maravilhoso. A própria dor como sintoma, como alerta, é um negócio espetacular. Ao mesmo tempo, nós aprendemos intuitivamente. Eu olho uma pessoa, depois da segunda, terceira vez, vou aprendendo naturalmente quem ela é, as suas características e seu nome. E assim acontece com os pacientes, assim acontece com a avaliação de pacientes também, no primeiro momento, intuitivamente. Então, essa intuição é importante. Use-a, vamos usá-la. Mas use sempre o seu raciocínio, sem dúvida nenhuma, principalmente para analisar criticamente os conceitos, incluindo os de evidência científica, porque esses conceitos são humanos e estão sujeitos a erros, certo? Sem dúvida nenhuma. Eles merecem ser discutidos? Merecem. Eles devem ser levados em conta quando nós avaliamos um paciente? Lógico, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas dê a ele a sua devida dimensão. E quem vai fazer a avaliação crítica final é aquele que está atendendo o paciente e que vai dar a palavra final para ele, que é você. Bom, espero que tenha gostado e mande seus comentários, sugestões e críticas. Muito obrigado. Até a próxima.